Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos. Um bom dia a todos. Aqui é o pastor Nilton César, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. E estamos mais uma vez aqui para realizar uma escola bíblica dominical nesta manhã. E cremos que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a palavra do Senhor sobre a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical, que nos fala sobre a pesca maravilhosa. Glórias a Deus. Vamos aprender algumas lições importantes dentro desta lição de número 11 sobre a pesca maravilhosa. Glórias a Deus. E eu acredito que vai ser uma bênção essa escola dominical mais uma vez. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu irmão. Deixa Deus te usar aí para compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, tá? A pesca maravilhosa. E a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apartando-o da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ir ao mar novamente e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam a pique. E vendo isso, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele, de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, filho de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Glórias a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Essa lição de hoje, nós vamos aprender algumas coisas importantes da palavra de Deus sobre esse grande milagre, né? A pesca maravilhosa. Glórias a Deus. Acredito, meus irmãos, tá? Não quero ser eufórico, mas acredito que uma pesca igual esta que aconteceu na época de Jesus, durante seu ministério, nunca mais vai acontecer. Existem milagres que só Jesus faz. Existem situações que só Deus realiza na vida do homem, na história do homem. Então o milagre da pesca maravilhosa, né, para pegar aquela multidão de peixe, né? Novamente, eu nunca mais vi um homem na história bíblica realizar um milagre como aquele que Jesus realizou. E é bem verdade que muitos milagres que Jesus fez, outros homens jamais farão, né? Mas a Bíblia fala também que Deus promete nos usar para as coisas grandes e tremendas nesta terra, através do seu nome. Então, meus irmãos, a nossa lição da Escola Dominical desta manhã
é sobre a pesca maravilhosa. Glórias a Deus. A nossa verdade prática, ou melhor, o texto áureo primeiro da nossa lição, está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 6, que nós lemos, que diz: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Glórias a Deus. Lucas 5, versículo 6. Verdade prática. Obediência é a porta de entrada para vivermos a abundância de Deus. Glórias a Deus. Então, a obediência é a porta para nós vivermos a abundância de Deus, né? Se Pedro não obedecesse, né, a ordem de Jesus, né, de ir lançar rede novamente, jamais ele teria presenciado aquele grande milagre da parte do Senhor Jesus nas suas vidas. Então Jesus, meus irmãos, depois de ter curado, né, a filha de Jairo, aqui é uma continuidade da nossa lição, Jesus agora realiza esse grande milagre, que é da pesca maravilhosa. Glórias a Deus. Mas vamos em frente à nossa lição. A introdução da nossa lição diz assim: estamos diante de mais um milagre de Jesus. Aqui nesta ocasião, o Senhor não somente deixa estupefatos os pescadores com uma provisão que eles jamais esperavam para aquele dia, como os convoca a mudarem de ramo e a serem doravante pescadores de homens. Apesar da convocação de Jesus a Pedro, André, Tiago e João ser narrada, também em Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22, e Marcos, capítulo 1, do 16 ao 20, somente Lucas relata o milagre da pesca maravilhosa. Glórias a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Foi uma pesca extraordinária realizada por aqueles discípulos durante o ministério de Jesus, que jamais ficará esquecido na história, até porque hoje nós estamos aqui relatando esse acontecimento maravilhoso da parte de Jesus. Meus irmãos, essa lição ela é muito objetiva. Essa lição ela tem vários aspectos, ela tem vários ensinamentos para a nossa vida e é uma realidade, tá? Esta lição ela é rica de conhecimentos, rica de conteúdos espirituais para a nossa vida espiritual. E a pesca maravilhosa foi um dos milagres mais extraordinários de Jesus, tá? Eu costumo dizer que pesca igual àquela jamais vamos ver alguém realizar, né? Uma pesca linda, extraordinária, e que multidões, né, posso assim dizer, de peixes foram pescados em um momento só, em um lançar das redes que já estava para os discípulos, né, posso assim dizer, esgotados, sem esperança, sem saber o que fazer. Os discípulos estavam frustrados, né, desanimados, porque passaram a noite toda, né, tentando pegar um peixinho para se alimentar. Era a profissão que eles tinham naquela época, principalmente o apóstolo Pedro. E né, não é fácil, né? Uma pessoa que exerce uma profissão de pescador, passar a noite toda tentando pegar um peixe e não pegar nada, é triste. Mas naquele dia, naquele momento, naquela hora, Deus provou um milagre extraordinário na vida daqueles pescadores, ao ponto de eles largarem tudo e seguirem a Jesus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje, a pesca maravilhosa, nós vamos aprender aqui, tá? Que existem alguns aspectos dos milagres de Jesus, é a primeira coisa que nós vamos aprender. Segundo, nós vamos abordar aqui sobre o que revela sobre Jesus. E terceiro, nós vamos, né, concluir aqui falando sobre os ensinamentos desta lição para as nossas vidas nesta manhã. Primeiro, os aspectos do milagre de Jesus nesta lição que nós aprendemos. Primeiro, uma nova finalidade, glórias a Deus,
Este é o primeiro ponto sobre os aspectos do milagre de Jesus nesta lição. Uma nova finalidade. Lucas 5, versículo 3 nos fala isso. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que os afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Olha só, a chegada de Jesus naquela manhã, aquele lago mostra que a vida pode ser surpreendida pela graça de Deus em uma hora em que nós não esperamos. Então, meus irmãos, Jesus chega pela manhã à beira do lago ali, tá? De Genezaré, e Jesus encontra ali, né, Simão Pedro, né? E pediu Jesus que afastasse, né, um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco. Jesus, ou seja, Jesus chegou à beira daquele lago. Jesus entrou dentro do barco de Pedro. Olha só, Pedro não esperava o que ia acontecer, né? Ele já tinha passado a noite toda pescando e achou que não tinha mais solução, né, para sua pesca. E aí a Bíblia fala que Jesus chega, diz: ó, Simão Pedro, me empresta o teu barco, eu preciso ensinar um pouco a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro empresta o barco para Jesus, e Jesus diz: ó, afasta só um pouquinho da praia, aqui da terra firme, só o ponto de que eu fique ensinando de cima do teu barco. E Jesus, né, ficou de cima do barco de Pedro e Simão, ensinando a multidão que estava seguindo ele. Que coisa linda, né, irmãos? Sempre uma multidão seguia Jesus para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Como é gostoso, como é maravilhoso nós aprendemos a palavra do Senhor nos nossos dias. E a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar a falar, a pregar, né, sobre o reino de Deus. A palavra do Senhor foi anunciada para aquela grande multidão. E a Bíblia fala que Pedro não esperava, né, toda esta situação acontecer. Mas a Bíblia fala que Jesus sentiu-se comprimido pela multidão, né, e decide usar o barco de Pedro como púlpito. Olha que coisa linda, né, irmãos? Aquele barco simples tem a sua finalidade mudada para um propósito novo. Deus faz isto. A grande e maravilhosa mensagem aqui é que Jesus pode mudar a finalidade não somente nos barcos, mas da casa, da vida em que ele entra. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus, ele não só quer usar um barco, né, para as suas finalidades, né, como também Deus, ele quer entrar não só no barco, mas quer entrar na nossa casa, na nossa vida, e quer realizar grandes coisas para que o seu nome seja glorificado. Jesus, ele sempre teve, né, o desejo, o propósito de entrar em nossas vidas e realizar grandes coisas para que o seu nome seja glorificado. E então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é isso, né, irmãos? Uma nova finalidade, né? Jesus decidiu fazer isso com Pedro. Segundo, uma pescaria frustrada. Lucas 5,5 diz assim: respondeu Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro e os demais eram homens cansados de uma pesca sem sucesso. Quando os resultados são negativos, nulos, o cansaço de qualquer atividade parece redobrado. Todos já ouvimos a expressão: o mar não está para peixe. Naquela época, o mar não estava para peixe, né? Pedro pescou, né, a noite toda. Era um homem experiente na área de pescaria. E a palavra de Deus nos fala que nada Pedro apanhou, irmãos. Não, pensa que coisa triste, né? Você sai para pescar, passa a noite toda pescando e não apanha nada. Isso é muito triste. E Pedro estava triste, estava desanimado, frustrado, estava com o coração, né, triste por ter pescado a noite toda e não ter apanhado um peixinho sequer, né?
É aquele ditado que a gente sempre fala, né? A noite não tá para peixe. Mas na realidade, eu imagino, eu penso, tá? Um pensamento meu, estudando esta palavra, que de todas as pescas que Pedro já tinha saído para pescar, pelo menos um peixinho ele tinha que ter pegado, né? E aquela noite ele não pegou nada, nem um lambari sequer, posso assim dizer. Então, foi decepcionante para Pedro, um homem experiente no mar, experiente na pesca, tá? Não ter pegado nada naquele dia, naquela noite toda, tá? Foi muito sofrida para o apóstolo do Senhor Jesus, né? Que seria em breve. E foi uma pescaria frustrada, né? Eles nada tinham até então para vender ou levar para sua casa. Suas famílias e outros consumidores naquele dia não teriam peixes frescos. Esse era o quadro e a provável tristeza com o qual eles levavam. Secavam suas redes a fim de a deixarem prontas para uma tentativa futura. Era como se dissesse, por hoje chega, ou seja, não deu certo, não pescamos nada, não pegamos nada, então vamos deixar de lado, né? Não deu certo as coisas, então a noite não tá para peixe, vamos deixar de lado as coisas, né? Mas eles não sabiam que iam ser surpreendidos pelo Senhor Jesus, irmãos. Jesus sempre nos surpreende em momentos que a gente nem espera nas nossas vidas. E esse aqui é o terceiro ponto dos aspectos do milagre de Jesus, né? Uma pesca frustrada, decepcionante, né? Da parte de Simão Pedro. O terceiro ponto desta lição dos aspectos do milagre de Jesus é a obediência, tá? Olha só que coisa linda, né? Primeiro, Jesus tinha uma finalidade, usando o barco de Pedro para ensinar e pregar a palavra do Senhor. Segundo, a pescaria foi frustrada porque Pedro chega para Jesus e diz que não tinha pegado nada durante a noite toda, e isto foi decepcionante para ele. E 3, a obediência. Lucas 5, capítulo 5, versículo 5 diz assim: Respondeu Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos. Isto é algo maravilhoso na vida de um cristão, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É ele entender, ele compreender a palavra de Deus, né, e ser obediente àquilo que o Senhor Jesus está falando para a sua vida. Porque é algo muito importante, né? A obediência, ela gera bênção para as nossas vidas. E quem estava falando para ele ir e lançar as redes novamente, não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, mas era o próprio Jesus, era o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. E Pedro diz: ó Senhor, eu estou cansado, eu estou quebrado, eu estou desanimado, passei a noite, não pegamos nada, eu, Tiago, né? João, filho de Zebedeu, ou seja, não pegamos nada, estamos decepcionados, mas sobre a tua palavra, eu vou e vou lançar as redes novamente. Glórias a Deus. Ou seja, a obediência, irmãos, é algo muito lindo na vida de uma pessoa. A obediência é a palavra de Deus. Tá? Era o próprio Deus, era o próprio Jesus que estava falando para Pedro: ó, tu não pegou nada a noite toda, mas vai e lança a rede, que eu tenho um milagre para realizar na tua vida. E muitas das vezes Deus quer nos dar uma bênção, né? Muitas das vezes Deus tem algo para realizar na minha vida, na tua vida, mas aí Deus usa, né, alguém para falar conosco, e às vezes nós não queremos obedecer, irmãos. E a desobediência nos traz problemas graves para as nossas vidas. A desobediência nos traz decepções, às vezes, na nossa vida, né? E percas, por que não dizer percas em nossas vidas? Mas a obediência a Deus, a palavra do Senhor, ela traz bênçãos para nossas vidas e muitas outras coisas mais.
nós alcançamos através da obediência da palavra de Deus para as nossas vidas. Tá? Então, Pedro obedeceu, né? Porém, a ordem não faz sentido para Pedro. Experimente que era Pedro e os demais conheciam cada centímetro daquele lago. Ali era não apenas o ganha-pão deles, mas parte da sua vida fora gasta naquele lugar e naquelas águas. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Era o ganha-pão de Pedro, né? Pedro vivia da pesca. A família de Pedro vivia da pesca. E de outros companheiros que estavam com Pedro ali também viviam da pesca. Eles iam, passavam a noite toda pescando, pegavam os seus peixes, vinham e vendiam, né? E com o dinheiro que vendiam aqueles peixes, eles sobreviviam, tá? Sobreviviam, e eles e suas famílias. Então, para eles foi algo decepcionante em ver que realmente eles não tinham conquistado aquilo que eles queriam da parte de Deus, que era pegar bastante peixes, né? Chegar a vender, pegar o lucro e sustentar a sua família, e assim, né, ficarem felizes por ter sido uma pesca abençoada. Mas aquele dia, aquele momento, aquela noite, eu imagino que Deus olhou do céu para Pedro, ali, os seus amigos ali que estavam pescando, e disse assim, né, nem um peixe cai na rede dele. Eu imagino que Deus deu uma ordem, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus, tá? Então, ou seja, Deus tem o controle dos céus e da terra. Quem criou o mar, quem criou os peixes foi Deus. Então, eu imagino que Deus disse, ó, eu quero que hoje nem um peixe caia na rede de Pedro e dos seus companheiros, tá? Porque eu quero mostrar o meu poder, eu quero mostrar o meu milagre. Então, isso acontece, tá? Muitas das vezes em nossas vidas, às vezes nós não percebemos, mas acontece na minha vida e na tua vida, muitas situações que às vezes nós ficamos assim pensando, Deus, será o porquê que está acontecendo isto? O porquê que está acontecendo aquilo? Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo o porquê disso, o porquê daquilo. Talvez você esteja se perguntando assim, né? Você não esteja entendendo tudo que está acontecendo na tua vida, mas é tudo para que Deus realize o milagre na tua vida. Tá? As situações na nossa vida, aleluia, Deus usa para provocar um milagre na nossa vida. Então, às vezes, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai compreender, a gente não vai entender. A gente, às vezes, vai até murmurar, maldizer, xingar, né? Mas eu quero dizer, tenha paciência, descanse em Deus, confie em Deus, que na hora certa o milagre vai chegar na tua vida, assim como chegou também para a vida de Pedro, glórias a Deus. E Pedro disse, ó, eu por mim mesmo, Jesus, por mim mesmo, eu e meus companheiros, nós não iríamos mais jogar rede nenhuma, porque hoje à noite não está para peixe. Já lançamos as redes, conhecemos ponta a ponta esse lago aqui, e não pegamos um peixinho sequer. Então, para mim, a noite já foi perdida, mas sobre a tua palavra, glórias a Deus, eu lançarei a rede com os meus companheiros. Ou seja, Pedro, ele não entendia no momento, mas ele estava obedecendo, aleluias, aleluias, e estava dando vida ao milagre para ele e para os seus companheiros naquele momento. Ou seja, porque ele estava obedecendo a voz de Deus e o milagre estava lá na frente. Às vezes, por não obedecermos a voz de Deus em certos momentos da nossa vida, nós perdemos a bênção, perdemos o milagre da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, infelizmente. Então, os aspectos do milagre de Jesus, primeiro, uma nova finalidade, né? Segundo, uma pescaria frustrada. Terceiro, a obediência. E o segundo ponto fala o que revela sobre Jesus, esta lição e essa história da pesca maravilhosa. Primeiro, revela a mudança da pesca. Glórias a Deus. Lucas 5, versículo 6. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes que se rompiam as redes. Glórias a Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos, tá? Olha que coisa linda. A mudança da pesca, ou seja, uma pesca frustrada, uma pesca decepcionante, uma pesca desanimada, desacreditada que eles tinham feito antes, se tornou agora uma pesca abençoada. Ou seja, quando eles obedeceram à voz de Jesus e lançaram as redes novamente, tá? A Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que a Bíblia fala que as redes começaram a se romper. Glórias a Deus. Aqui Deus me dá uma revelação para a tua vida. Deus, Ele tem milagres extraordinários para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida, meu irmão, é coisas grandes, meu amigo. O que Deus tem para realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, é coisa grande. É coisa tremenda, é coisa extraordinária. É coisas para dar espanto. Mas talvez a situação da tua vida não te mostre, não te revele isto. Você pode estar dizendo assim, pastor Nilton, mas como que Deus tem coisa grande na minha vida? Só Deus sabe a minha situação. Como eu estou. Aleluia, eu estou na pior. Desempregado. Eu estou sem nada. Eu não sei o que fazer. Tudo que eu faço dá errado. As coisas não vão para frente. As coisas não dão certo. Como que Deus tem coisa grande para a minha vida? É nesse momento, sim, que Deus entra na tua vida, aleluias, e vai realizar um milagre. As coisas de Deus, meus irmãos, elas acontecem nas nossas vidas quando nós achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí Deus entra em ação e realiza o milagre na nossa vida. Glórias a Deus. Eles lançaram a rede e uma grande multidão de peixes veio naquela rede. Olha só, irmãos. O período noturno era considerado o melhor para a pesca. E Pedro talvez esteja sugerindo que, embora peritos pescando na hora certa, nada apanharam. Era, portanto, inútil tentar novamente, mediante o insultado pedido de um carpinteiro. Pedro mesmo assim obedece e joga as redes. Diz que fará isto porque reconhece a autoridade que estava em Jesus. Um cardume de peixe começa a pular extraordinariamente nas redes. Quando começa a puxar grandes quantidades de peixes nas redes, vem e elas começam as redes se romper. E quando finalmente são recolhidos, com a ajuda dos companheiros, os barcos sequer os comportam. Tão grande era a quantidade. Foi uma pesca anormal. Não havia dúvidas do grandioso milagre diante dos seus olhos. Que maravilha, irmãos. Glórias a Deus. Imagina, lembra que eu falei aqui no início, meus irmãos? Olha como é lindo o agir de Deus nas nossas vidas. Tá? Quando Pedro foi pescar, na primeira vez sozinho com seus companheiros, Pedro lança a rede para pegar um peixe, ele não pega um lambarizinho sequer. Eu imagino que Deus disse do céu, ó, nem um peixe cai na rede de Pedro, porque tudo Deus controla. Tudo acontece pela permissão de Deus. E Deus disse, ó, não cai um lambari na rede de Pedro. E Pedro passa a noite toda nos lugares principais daquele lago, pescando, e não agarra um peixinho sequer pequeno. Pensa que triste. Aí agora, tá, isso durante a noite, que segundo a história de pescadores, a noite é o momento que mais dá peixe. Tá? Mas aí agora Jesus, durante o dia, diz, ó, vá até o meio do mar e lança a rede. Aí que Pedro fica fora da casinha mesmo. Pedro diz assim, no seu pensamento, né? Eu imagino Pedro dizendo, não, agora eu não sei mais o que dizer. Pedro falando, né? Se durante a noite nós passamos a noite toda lançando a peixe, não pegamos um lambari sequer, e é o melhor horário para pegar peixe à noite, imagine durante o dia, se vai chegar algum peixe na nossa rede. Mas ele obedeceu à voz de Deus. Ele sabia
que era Deus que tinha um milagre na vida, né, dele para realizar, e que ele sabia que Jesus tinha poder e autoridade. Pedro reconheceu isso. E aí Pedro vai e diz, não, durante a noite tem mais peixe, mas durante o dia é menos. Se durante a noite eu não peguei um lambarinzinho sequer, tá? Durante o dia eu não vou pegar nada, mas sob a autoridade de Jesus, tá? Em obediência a ele eu vou lançar rede, né? Eu imagino que quem sabe, Pedro diz assim, quem sabe o milagre acontece. E aí Pedro vai e lança a rede, né? Durante o dia. E para surpresa dele, a rede vem cheia de peixe, surpreendentemente, ao ponto de as redes estarem se rompendo. Só peixes grandes, foram 150 peixes, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, tá? E a Bíblia fala que pequeno foi multidões de peixe pequeno, ao ponto que ele teve que pedir ajuda para os companheiros, tá, dos outros barcos, e os barcos todos se encheram e iam a pique quase já, né, sendo inundados pela água de tanto peixe que pegaram. Glórias a Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, que o milagre que Deus tem para a tua vida, ele vai ser grande, tremendo, extraordinário, vai ser abundante. Você sabia que Deus tem 4 medidas? Deus tem 4 medidas. Deus tem a boa medida, a recalcada, a sacudida e a transbordante. São as 4 medidas de Deus. Quem tem pouca fé diz, Senhor, me dá só uma boa medida. É a primeira, tá? É a primeira. Quem tem mais ou menos de fé diz assim, Senhor, me dá mais ou menos uma medida maiorzinha um pouco, né? Aí pede uma medida recalcada. Aí aquele que aumentou um pouco mais a fé, ele pede uma medida sacudida. E aquele que tem mais fé ainda, ele pede a última medida, que é a medida transbordante. Diz, Deus, transborda na minha vida, das tuas bênçãos, dos teus milagres, das tuas vitórias, para que eu seja abençoado em todos os aspectos da minha vida. Deus tem uma boa medida, Deus tem uma medida transbordante para a tua vida, glórias a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Então, Pedro ficou, né, maravilhado com aquele milagre de Jesus, irmãos. Foi extraordinário, né? Foi extraordinário. Então, o que revela primeiro, né, sobre Jesus, tá? Perdão, nós estamos aqui na... É isso aí, o que revela sobre Jesus primeiro é a mudança da pesca, ou seja, né, se a pesca dava mais à noite, agora deu durante o dia. Por quê? Porque Jesus estava no controle das coisas. Então, com Jesus é assim, irmãos, tá? Aí a Bíblia fala que foi muitos peixes que eles pegaram. Tá? Olha só, irmãos. Segundo, a mudança do pescador. Lucas 5:8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus não mudou apenas a pescaria, mas também a vida dos pescadores. Na verdade, o maior objetivo era esse. O importante mesmo não eram os peixes, mas as pessoas. O grande e a maior mudança não acontece no barco, que muda de finalidade e vira púlpito, que antes estava vazio e agora está cheio. O grande objetivo era mudar o dono do barco. O alvo maior de Deus não é mudar as circunstâncias, é mudar os homens, as mulheres. Jesus não altera somente a pesca, mas o caráter dos pescadores. Essa é a maior mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que Deus vai mudar o seu carro, seu emprego, seu sofá, sua conta corrente. Não há dúvidas de que Ele pode fazer isso. Mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é que Deus salva e muda o homem pecador. Não importa qual seja a história de pecados ou a folha corrida de perversidades que uma pessoa tenha, nas piores condições que pode ser encontrada. Os nomes bíblicos para isto são muitos. Nascer de novo, passar da morte para a vida, converter-se das trevas para a luz. Glórias a Deus. Então, meus irmãos,
o segundo ponto, né, sobre o que nós aprendemos, né, nesta lição da pesca maravilhosa, tá, de Pedro, juntamente com Jesus, é que há uma mudança da pesca, né, e segundo, é uma mudança do pescador. Ou seja, Pedro, que agora era usado por Deus, né, foi usado por Deus ali para lançar aquelas redes ali, provar do milagre de Jesus na sua profissão, na sua vida. Agora, ele reconhece, depois daquele grande milagre dos peixes, o poder de Deus. E ele se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem pecador, falho, cheio de defeitos. Não sou digno do Senhor estar comigo. Mas Jesus era tudo que ele precisava. Era do quebrantamento de Pedro para Deus entrar e mudar a vida de Pedro. E transformar ele de pescador de peixes em pescador de almas. Glórias a Deus. E mudar também, principalmente, a vida dele, particular. Ou seja, muitos milagres, por que não dizer a maioria dos milagres que Jesus realizou na história do seu ministério, o principal propósito dos milagres de Jesus era resgatar o homem do pecado, resgatar o homem da perdição, resgatar um homem de uma vida longe de Deus. Esse era o principal propósito, meu irmão e meu amigo, dos milagres de Jesus. Era resgatar o homem do lamaçal de pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. Então, todos os milagres que a gente olha no Novo Testamento e também tá no Velho Testamento, mas estou falando mais do Novo Testamento, dos milagres do ministério de Jesus, era resgatar o homem e a mulher para a presença de Deus. Glórias a Deus. E hoje nós estamos vendo o inverso das coisas. Hoje a gente vê muitas pessoas sendo usadas por Deus para realizar milagres, tá? Surdos ouvir, paralíticos andar, mudo falar, mas por seus interesses, por seus propósitos, tá? Por seus benefícios da sua vida e não para glorificar o nome de Deus. Infelizmente é uma realidade que tem acontecido em nossos dias. Mas grava isto: os principais propósitos dos milagres de Jesus era resgatar a alma do homem, da mulher, para a presença de Deus, para que eles entendessem e compreendessem que precisam de Deus para as suas vidas. Glórias a Deus. Deus seja louvado por isso. Tá? Então Deus mudou completamente a vida de Pedro, irmãos. Glórias a Deus. Pedro foi transformado, Pedro foi sacudido, Pedro foi, aleluias, posso dizer, comovido pelo milagre de Jesus. Aleluias. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, quando Deus fizer um milagre na tua casa, quando Deus fizer um milagre na tua família, te prepara, porque Deus vai trazer esse milagre através dele com mudanças, com vitórias, com surpresas, com bênçãos de Deus espirituais e materiais para a tua vida. Creia, Deus pode fazer isso na tua vida. Ensinamentos desta lição. Vou partir aqui para o final. Finalizaremos colocando algumas coisas lado a lado e analisando os seus contrastes. As lições são inerentes à avaliação de cada tópico. Ensinamentos desta lição da pesca maravilhosa. Primeiro, distância vezes proximidade. Lucas, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Na presença de Jesus e diante desse milagre, Pedro tem plena consciência de que ele realmente era pecador. Suas palavras eram cheias de temor. Retira-te de mim, porque sou um homem pecador, disse Pedro. Pedro percebe a enorme distância que havia entre ele e Jesus.
Somente diante de Deus e da sua santidade, nós nos percebemos como de fato somos. Ele se vê tomado de uma convicção de iniquidade, de falabilidade, de culpa, mas é exatamente quando nós nos enxergamos e vemos quem realmente somos, que Jesus trabalha as condições para nos salvar, transformar e usar. Aprecio as palavras de Fritz Heineck a respeito. Enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa. Não, grava isso aí, ó. Dá uma pregação, tá? Olha o que Fritz disse. Tá? Enquanto Pedro arrastava os peixes em suas redes, ele não sabia, disse Fritz, mas ele próprio caiu nas redes de Jesus. Simão foi pessoalmente capturado pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Que coisa linda, irmãos. É aquilo que eu falo. A palavra de Deus é extraordinária. Deus tem um propósito atrás de cada milagre que Ele faz nas nossas vidas. Nunca é em vão. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Tá? Os milagres que Deus quer fazer na tua vida vai ter um propósito. O milagre que Deus quer fazer na tua família tem um propósito. Os milagres que Deus quer fazer na tua casa tem um propósito. Deus nunca realiza milagres sem propósito. Grave isto na tua consciência. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, seja uma cura, seja uma porta aberta de emprego, seja uma bênção financeira, seja uma bênção espiritual, seja uma bênção material, econômica, eclesiástica, seja em qual área for, tá? Tudo que Deus realiza nas nossas vidas é com propósito. Então, entenda isto. Talvez ainda a tua bênção não chegou, o teu milagre ainda não chegou. É porque Deus está esperando a hora certa e Ele tem propósito, Ele tem projeto, Ele tem objetivo. Ó, pega essa revelação aí, ó. Tudo que Deus faz em nossas vidas tem um propósito. Talvez ainda não aconteceu na tua vida algumas coisas, porque Deus está preparando tudo com propósito, com objetivo. Aleluias. Para que o nome dele seja, em primeiro lugar, glorificado e testemunhado. Então, distância e proximidade, ou seja, Pedro, primeiro ensinamento nós aprendemos desta lição da pesca maravilhosa. Pedro estava distante de Deus e através da pesca de Jesus agora, da pesca que ele faz agora pela ordem de Jesus do milagre, ele se aproxima de Deus e reconhece que não era nada, que era pecador e que precisava de Deus. Viu? Esse era o propósito de Jesus, esse era o propósito de Deus na vida de Pedro. E não sabendo ele que lá na frente, ele seria um dos líderes da igreja do Senhor Jesus. Tá? Olha que coisa linda, de pescador de almas e líder da igreja. Tá? Pedro foi líder da igreja, Tiago e João foram os três líderes da igreja do Senhor Jesus, na época da igreja primitiva. Muito lindo o que Deus faz em nossas vidas. Deus tem coisa grande. Então Deus sempre usa, tá, as situações para nos aproximar de Deus. 2. Do fracasso, o segundo ensinamento dessa lição. Do fracasso ao sucesso. Olha só. O primeiro ensinamento da lição é o quê? Da distância à proximidade. Ele estava longe de Deus e se aproximou com o milagre. Segundo, do fracasso ao sucesso. Lucas 5:9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro e os demais perceberam naquela manhã como a vida é tudo. Mas com Jesus é diferente do que era sem ele. Ele sai de uma pescaria frustrada e fracassada para uma grandiosa, talvez
a maior que já tivesse visto. Evidentemente, quando falamos de sucesso, não nos referimos ao sucesso segundo os padrões mundanos e seculares. Nesse quesito, para o mundo, o conceito de sucesso é ter dinheiro, posses, ser famoso. São as grifes e o glamour a ser o cara. Mas no reino de Deus, o maior projeto deve ser viver para a glória de Deus. E quando isso acontece, tudo ganha um novo sentido. Uma pergunta que podemos fazer aqui é: por que tantos peixes? Provavelmente para que eles soubessem que não estavam sendo chamados para um projeto pequeno ou falido, mas para algo grandioso, muito além do que jamais tiveram ou viveram. Que coisa linda, irmãos. Deus tem coisa grande, meu irmão, para a tua vida. Deus tem coisa grande, mulher, para a tua vida. Os propósitos de Deus para a nossa vida não são pequenos, meus irmãos. Os propósitos de Deus para a nossa vida são grandes. Talvez você não esteja vislumbrando, enxergando, para ser mais claro, o que Deus tem para a tua vida lá na frente. Tá? Você só enxerga a luta, você só enxerga a prova, você só enxerga a dificuldade, você só enxerga a porta fechada, você só enxerga momentos difíceis e frustrantes em tua vida e não consegue enxergar pela fé o futuro abençoado por Deus. Deus, Ele tem coisas grandes para a tua vida como tinha para a vida de Pedro. Do fracasso ao sucesso, ou seja, de alguém que não tinha conseguido nada durante a noite toda, no piscar de olhos, durante o dia, no lançar das redes, um grande milagre e acontecimento chega para a sua vida. Eu imagino a multidão e as pessoas se aproximando dos barcos de Pedro e dos seus amigos e dizendo assim: meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, quanto peixe! Meu Deus, os barcos estão lotados de peixe! Nós nunca vimos isso acontecer. Eu imagino que todos ficaram atônicos, apavorados, com os olhos estarrecidos, dizendo: o que aconteceu? Foi um grande milagre. Eu imagino Pedro dizendo: foi Jesus, foi esse homem aqui, o Senhor Jesus. Ele deu a ordem, eu lancei as redes, o milagre aconteceu, a bênção chegou, e aqui tem com abundância, que eu imagino que Pedro deu de graça muitos peixes para a glória de Deus. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Deus tem coisa grande para a tua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida esta noite, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo agora, enquanto presta esta mensagem. Talvez as coisas da tua vida estão indo de mal a pior. Nada dá certo, tudo dá errado. Parece que as coisas da tua vida, elas não vão para frente. Parece que tem um diabo, um demônio trancando tudo na tua vida. Parece que as coisas não vão para frente. Quando começa a querer melhorar, parece que algo puxa para trás. Algo desaba, as coisas fracassam, só derrota, decepção. Coração amargurado, coração triste, decepcionado. Quem sabe a tua vida está assim. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que todas essas lutas, todas essas provas da tua vida é permissão de Deus. E Deus, Ele tem um grande milagre na tua vida lá na frente. Ele tem grandes coisas para a tua vida lá na frente. Ele tem grandes vitórias para a tua vida lá na frente. Mas Deus quer o quê? Obediência. Obediência à sua palavra. Obediência à sua vontade. Obediência à sua direção. Às vezes, quando nós estamos fora da direção de Deus, perdemos as bênçãos de Deus. Perdemos muitas coisas que Deus tem para nossas vidas. Aleluias. Porque o ser humano, meus irmãos, vamos ser realistas. O ser humano, ele é teimoso, ele é desobediente, ele é ingrato, ele é raivoso, furioso. O ser humano, ele tem posso dizer assim, ele tem um sentimento, ele tem algo na sua vida
que já vem do pecado, uma natureza, glórias a Deus, é isso que eu queria me lembrar. O ser humano ele tem uma natureza terrível, tá? Que ele sempre tem facilidade mais de ir para o lado ruim do que para o lado bom. Tem facilidade mais de ser incrédulo do que crer em Deus. Vamos acreditar, vamos confiar em Deus. Vamos obedecer a sua palavra, vamos continuar servindo a Deus na igreja. Aleluia! Independente das situações, porque o milagre vai chegar. E o milagre, quando chegar na tua vida, vai ser milagre de abundância. Glórias a Deus. Como de abundância, pastor Nilton? Milagre de abundância é assim, ó. Quando Deus te der uma bênção grande, você vai ter para dar e para emprestar. Aleluia. Os que estão na tua volta vão ser abençoados também. Sim. Eu já vi Deus fazer muitas coisas assim. Então, do fracasso ao sucesso. Pedro era um homem fracassado, derrotado, decepcionado, cabisbaixo, angustiado, triste. Tá, passou a noite toda pescando, não pegou um lambari sequer. Tava no limite, fracassado, né? Quem sabe você está assim, no limite. Mas agora, com o milagre de Jesus, com o milagre de Deus na sua vida, ele vai ao auge do sucesso. Por quê? Porque com Deus não tem perder. Eu quero repetir isso aqui. Com Deus, meu irmão, meu amigo, não tem perder. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu estou servindo a Deus e parece que as coisas, no lugar de ir para melhor, só está indo para pior. É mentira. Com Deus não tem perder. Pode ter situações em nossas vidas que a gente passe e ache que as coisas estão fora do controle de Deus, mas não está. Tá? E Deus também sabe a nossa estrutura, para Ele nos entregar algo grande na nossa vida. Tá? Deus realizou aquele milagre grande na vida de Pedro, porque Deus sabia que a estrutura dele tinha que ser movida, sacudida, para que ele se voltasse para Deus, e Deus tinha uma grande obra na vida dele. Então, cada caso, um caso, cada situação, uma situação. Deus conhece e Deus sabe a vida de cada ser humano na face da terra. Hoje estamos com 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá, meus irmãos? E dessas 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus conhece a vida de cada uma delas. Deus conhece o pensamento, o sentimento, a intenção. Tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para receber um milagre grande da parte de Deus. Sim, sabia disso? É verdade. Tem pessoas que às vezes elas não têm nada. Se Deus permitir ela conseguir comprar uma bicicleta, ou um carro, uma moto, a pessoa já se desvia, não quer mais saber de Deus, né? Já anda já com a cabeça erguida, não dá mais bom dia, boa tarde para ninguém, né? Faz que não conhece mais ninguém, muda completamente a pessoa. Já tem outros não. Tem pessoas que elas estão estruturadas, preparadas por Deus, que se Deus der milhões para esta pessoa, ela vai continuar a mesma pessoa. Então Deus sabe, né, a que ponto, né, a que nível de milagre você pode receber. Isso é uma realidade. A Bíblia nos dá respaldo sobre isso. Temos que estar preparados para o milagre da parte do Senhor. É tão certo que Pedro viu aquele milagre no lugar de ele se exaltar e dizer, quem pegou essa multidão de peixe foi eu. Pedro podia fazer isso. Podia. Ele podia chegar na praia ali, na beira do lago ali, e dizer para aquela multidão que viu aqueles bandos de barco cheio de peixe, dizer, eu sou o pescador, eu sou o cara. Não. Ele se prostrou, se humilhou e disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Afasta-te, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro se humilha na hora da exaltação, da bênção e da vitória na sua vida, do milagre. Então, meus irmãos, meu amigo, quanto mais bênção, quanto mais vitória Deus der para a tua vida, não te exalta, mas te humilhe diante de Deus. Seja humilde, seja simples, e Deus vai te honrar cada vez mais. Então, do fracasso ao sucesso, né? E o último, para terminar, bênção e abençoador. Vamos ver? Bênção e abençoador. Olha o que diz aqui, ó. Versículo
11 do capítulo 5 de Lucas. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Um dos dilemas da vida cristã é a preocupação de muitos em buscarem mais as bênçãos de Deus do que Deus que abençoa. Viu o que eu falei? Não deveríamos nos preocupar com as bênçãos delas. Deus cuida. A Bíblia Sagrada diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Essa é uma verdade. Mas o nosso foco deve estar na sua pessoa gloriosa. Pois é Ele e mais ninguém que nos preenche de alegria. Como dizia Lutero, um tronco sem Cristo é o inferno, mas uma masmorra com Cristo é o céu. Somos informados por Lucas que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. No dia da maior pescaria da vida deles, quando 2 barcos de tão cheios ameaçavam afundar de peixes, eles abandonaram tudo em vez de ficarem ali maravilhados com o milagre e as bênçãos. Decidem ir após o abençoador. O que fizeram com os peixes? A mensagem é que quando se está perto de Jesus, tudo mais se esmaece, tudo mais empalidece, todo o resto perde seu brilho. Que coisa linda! Então aqui está, né? Bênção e abençoador. Quando o milagre chegou, Pedro, né, os seus companheiros ali, eles pegam e deixam tudo e seguem a Jesus. Não, pensa, será que nós faríamos isso? Deixaram o barco cheio de peixe. Eu imagino, tá? Que era o dia que Pedro ia ganhar mais lucro na venda de peixes, era aquele dia. Porque os barcos estavam lotados em diversos tipos de peixes. Só peixes grandes, tinha 150 peixes grandes, irmãos. É brincadeira o negócio? 150 peixes grandes. Então seria o dia que Pedro e os seus companheiros iam ganhar bastante dinheiro. Porque mais que igual aquela eles nunca tinham feito. Mas aí eles pegam, reconhecem o poder de Jesus, reconhecem o poder de Deus, abandona tudo e segue a Jesus. Glória a Deus. Que coisa, irmãos. Mas a palavra de Deus diz, tá? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro sabia que se Jesus fez agora aquele milagre acontecer, Jesus podia suprir as necessidades da vida dele o resto da sua vida. Que coisa linda, irmãos. E Pedro foi honrado por Deus. Ele se tornou o líder da igreja do Senhor. Ele se tornou um grande ganhador de almas, de vidas no mundo. E Pedro foi tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, aonde passava, os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam e as pessoas endemoniadas eram libertos de espíritos malignos para a glória de Deus. Aleluia. Vale a pena ou não vale a pena servir a Jesus? Vamos concluir então. Glórias a Deus. Nunca valorize mais a bênção do que o abençoador. Aqui é uma realidade. Temos sempre que valorizar, irmãos, mais a Deus do que as bênçãos que nós temos. Temos que cuidar do carro, sim. Quando precisar dar uma lavada, uma limpada, passar uma cera, sim. Temos que cuidar da casa, sim. Dar uma varrida, dar uma organizada, uma pintada, sim. Temos que cuidar das coisas que nós temos, das roupas, calçado, vestimenta, tudo. Sim, mas não podemos valorizar
tá? Mais destas coisas, tá? Estas bênçãos do que o abençoador. Ou seja, nós não podemos nos apegar ao carro, à casa e às coisas desta vida mais do que a Deus, irmãos. Tá? Aí você perde o foco. Temos que, aleluia, cuidar sim, porque tudo custa um preço. Mas o principal, tá? Temos que dar prioridade para Deus. Temos que nos agarrar com Deus. Temos que nos firmar com Deus. Temos que nos apegar com Deus. Porque as coisas desta vida, elas se vão. Quando nós partir dessa vida, quando o pastor Nilton aqui morrer, vai ficar o carro dele, vai ficar a casa, vai ficar a esposa, misericórdia, vai ficar os filhos, vai ficar tudo que eu conquistei, fica aí, eu não vou levar para o seu carro as coisas, tá? Fica tudo, tá? Então, meus irmãos, o que vai para Deus é nosso espírito, nossa alma, até o corpo a terra vai comer. Então, nós temos que valorizar mais o abençoador do que a bênção, irmãos. Tem pessoas que se apegam em detalhes, meu Deus do céu. Se apegam demais. Tá? Às vezes deixam de vir para a igreja para lavar um carro. Deixam de vir para a igreja para limpar uma casa. Deixam de vir para a igreja, às vezes, aleluias, para ir fazer uma outra coisa aí, desnecessária, tá? Existem compromissos que nós temos, mas eu quero dizer que se nós temos como dar prioridade para as coisas de Deus, vamos dar prioridade para as coisas de Deus, meus irmãos. Porque a nossa vida espiritual, ela vale mais do que qualquer coisa desta vida. Abrimos os nossos olhos enquanto é tempo. O materialismo, o consumismo, tá? E o sensualismo estão tomando conta desse mundo aí, tá? E a gente tem que abrir os nossos olhos, tá? Temos que abrir os nossos olhos. A gente tem que administrar o nosso tempo. Não podemos ficar apegados só nas coisas desta vida, tá? E não dar prioridade para o principal, que é Deus. Nossa alma tem sede de Deus, nosso espírito tem sede de Deus. E temos que dar prioridade, tá, para as coisas de Deus. Certo? Não estou mandando ninguém aqui relaxar, tá, a sua casa, seus afazeres, não. Mas se você pode fazer uma outra hora e dar uma prioridade para Deus quando é necessário, é importante. A Bíblia nos diz isso, né? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua vontade. E as demais coisas Deus vos acrescentará, Deus abençoará, Deus prosperará e vai aí para a glória de Deus. Amém? Então, seja humilde, seja simples, não te apegue com as coisas desta vida, cuide, zele daquilo que Deus tem te dado, sim, mas dê sempre prioridade para Deus, para as coisas de Deus, para a igreja. Glórias a Deus. Eu fico triste quando eu vejo algum irmão dizer assim, ó, eu não vou na igreja hoje assistir o culto, porque eu vou lavar o carro. Complicado. Eu não vou na igreja hoje, porque eu vou organizar a casa. E às vezes o culto é uma vez só na semana. Irmãos, temos que abrir os nossos olhos. Temos que abrir os nossos olhos. A casa pode se ajeitar depois. Se você não ajeitou durante o dia todo, você vai ajeitar à noite, na hora do culto. Nós temos que ter cuidado. Às vezes esses detalhezinhos aí vai deixando nós esmurecer a nossa fé. Tá? Eu vim de uma geração, né? Não sei se foi só eu, lá no Nordeste, mas que eu andava quilômetros a pé. Aí depois eu comprei uma bicicletinha e eu ia 20 quilômetros assistir um culto, pregar, tá? Ia em consagração, fazer a obra de Deus. E quando eu voltava, eu fazia as coisas em casa, organizava, ajudava, mas prioridade sempre para as coisas de Deus, irmãos. Isso é muito importante, tá? Glórias a Deus. E hoje Deus deu a facilidade da internet, né? Você está sentadinho no quentinho, do lado do fogão a lenha, e ouvindo aqui pregar a palavra de Deus. Mas eu vim de uma época, né, que a gente tinha que largar tudo e ir para a escola dominical, aprender a palavra do Senhor. E hoje, nós estamos vivendo uma época que os crentes estão meio acomodados, irmãos, tá? Meio acomodados. Isso que eu vim de uma época que não tinha quase carro, né? Eu não estou tão velho assim, tá, irmãos? Mas agora se evoluiu, todo mundo tem carro, todo mundo tem moto.
E temos que a gente valorizar sempre as coisas de Deus, irmãos, prioridade as coisas de Deus. Então vamos concluir a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: que o nosso coração, olha só, não fique inundado da certeza de que a reação que se exige de alguém e que se diz seguidor de Cristo é a condição, é incondicional obediência. Ou seja, tudo para nós alcançar as bênçãos de Deus requer obediência a Deus. Glórias a Deus. Quer alcançar quer alcançar as bênçãos ministeriais? Seja obediente ao teu pastor. Tá? Crente desobediente não agrada, não só ao pastor, como a Deus também não. Né? Quer alcançar as bênçãos de Deus? Seja obediente a Deus também, a sua palavra. Ou seja, a obediência gera bênção, irmãos, em todas as áreas. Um filho desobediente que xinga o pai, xinga a mãe e o pai vai ter prazer em abençoar esse filho? Não vai. Então, da mesma forma, no sentido material e espiritual, a obediência ela atrai bênção para a nossa vida. Então, a incondicional obediência a Deus atrai milhares de bênçãos para a nossa vida. Tá? Então, que Deus te abençoe. Obrigado por você deixar eu pregar a palavra de Deus para a tua vida aí. Compartilha esta live. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E que um grande milagre da parte de Deus venha alcançar a tua vida, a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Uma lição maravilhosa, rica em conhecimentos, ó irmãos. Isso aqui é a nossa lição, os milagres de Jesus, tá? Nós estamos aprendendo coisas tremendas nessa lição. E a próxima lição nossa vai ser a lição de número 12, que é a mulher encurvada, tá? É a próxima lição, tá? Então vai ser muito lindo essa lição aí. E a gente vai avançando aí para a glória de Deus, tá? Vocês que não têm revista e quer comprar uma revista da próxima lição, porque essa aqui já está quase no final, mas se você quiser comprar, ainda tem uma para vender, tá? E você pode participar também da Escola Bíblica Dominical, que está sendo uma bênção, tá? Deus te abençoe. Vou orar pela tua vida agora, abençoando em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar este irmão, esta irmã, este jovem, esta jovem, esta criança, esta pessoa que ouviu a tua palavra desta manhã, na Escola Bíblica Dominical. Deus, que as bênçãos do Senhor possam alcançar cada pessoa, Senhor. Que os milagres, os prodígios, meu Deus, possam chegar na vida desta pessoa, na sua casa, na sua família. Meu Deus, ajuda cada vez mais este irmão, esta irmã, a crer no sobrenatural da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as barreiras, que as lutas, que as provas que esta pessoa está passando, que sejam transformados em um grande milagre, em grandes bênçãos da parte do Senhor para a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, Pai, de olhos abertos, eu profetizo o milagre, a bênção, a vitória e a provisão do Senhor na vida, na família e na casa desta pessoa. Em nome de Jesus, receba a tua bênção e um bom domingo, um bom final de semana e até a noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a união e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e hoje grande abençoado culto à noite, um às 17 horas, tá? E o outro às 19 horas, com o limite máximo de 30 pessoas. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe todos que estão ouvindo esta live, em nome de Jesus. Deus te abençoe.